esse. O método 2, são muitos métodos, esses aqui são mais resumidos, né? Método 2, ele fala assim, para tentar, vamos lembrar o que a gente está fazendo, abandonar os estados prejudiciais, né? Então, ele tentou aqui fazer um remédio para cada pensamento, trocando um pelo outro. Agora, o próximo método é organizar forças de vergonha, de forte receio moral, para que se abandone o pensamento indesejado. O que ele quer dizer com isso? Você vai refletir sobre um pensamento como algo vil e comum, ou considere suas consequências indesejáveis até que a repulsa interna se estabeleça e expulse o pensamento. Se esse pensamento é insalubre para você, você tem que observar ele como algo comum, como algo simplista, como algo que está trazendo coisas indesejáveis e olhar para ele de uma forma que naturalmente você vai tendo repulsa, você vai necessitar dele. Igual o Cassiano tinha comentado uma vez do bolo de chocolate, não adianta você querer parar de comer o bolo de chocolate e estar desejando por ele em todos os outros momentos em que você não está comendo ele. Mas por que você não faz, então, uma consideração sobre as consequências indesejáveis dele? Já é um outro ponto da história, né? Já que você estava apegado à ideia do sabor que ele traz, por que você não vê ele como um objeto de comida comum, usando o exemplo de Cassiano, né? Para tentar ficar mais fácil. E considerar, então, os males que o açúcar traz no seu corpo. Por que você não estuda, então, os fatores e como ele pode afetar o seu intestino, afetar a sua absorção de outros alimentos, a forma com que ele entra no sangue, aumenta a glicose, etc. Então, várias consequências indesejáveis para que você tenha uma repulsa, né? Você vai expulsar o pensamento de obter aquele bolo, de querer comer aquilo sem parar, se você conseguir compreender, né? Ou inserir consequências indesejáveis nesse contínuo mental. O terceiro método é a deliberada mudança de atenção. Quando o pensamento prejudicial surge e exige ser notado, ao invés de dar atenção a ele, simplesmente o mantemos distante, redirecionando nossa atenção para outro lugar, como se fechássemos os olhos, olhássemos para uma outra direção para evitar uma visão desagradável. Então, assim, já que você não conseguiu lá ficar focando nas consequências indesejáveis, não utilizou os remédios do método 1, por que não tentar, então, virar o olho, virar o rosto, fechar os olhos? Parece que está fugindo? Sim, mas você, de certa forma, vai ter algum êxito nesse tratamento que pode estar muito difícil em algum dos fatores da página anterior. Método 4. Ao invés de dar as costas, o confrontamos diretamente com o objeto, analisando seus detalhes, investigamos sua fonte, o pensamento se aquieta e mais cedo ou mais tarde desaparece, pois como um ladrão, ele só cria problemas quando age às escondidas. Quando observado, ele fica sob nosso controle. Então, é o inverso do método 3. No 3 você vira o olhar para outra direção, e no 4 você tenta o oposto. Se você não tiver conseguido o terceiro, você vai se defrontar com aquilo que está te causando os problemas, nas aflições. E aí ele acaba ficando sob o seu controle, porque você está pensando diretamente nele, está focado nele, para tentar resolver, investigar e desatar esse nó. O método 5, então, ele vai falar a ser usado como último recurso, né? Método final, não conseguiu 1, 2, 3, 4, você vai usar a supressão, que é controlar vigorosamente o pensamento prejudicial com a força de vontade, da mesma maneira que um homem forte pode jogar um homem mais fraco no chão e mantê-lo imóvel com seu peso. Então, é extremamente mais enérgico, né? Uma forma de supressão daqueles pensamentos ruins. Ao aplicar esses 5 métodos com habilidade e entendimento, o Buda diz, né, a gente se torna mestre de todos os modos de pensamento. Não somos mais sujeitos à mente, mas sim seu mestre. Então, uma coisa é você estar sendo uma vítima da sua própria mente, outra coisa é você ser o mestre dela, aplicando vários métodos, e o que você mais se vê com sucesso sobre isso, né? Qualquer pensamento que não desejemos ter, não o teremos. Mesmo que pensamentos prejudiciais ocorram por vezes, podemos nos livrar deles tão rapidamente quanto uma panela muito quente transforma em vapor algumas gotas de água ocasionais. Então, a analogia que ele usa aqui é você está tão treinado sobre como se defrontar com pensamentos prejudiciais, com esses métodos aqui, que você pode se livrar dele, né? Você vai ter, ninguém é de ferro, vai ter os pensamentos que são prejudiciais e você vai se livrar deles como se você tivesse, né, um esforço muito grande, já preparado para lidar com ele, e ele vai ser só uma gota de água que vai acontecer instantaneamente e evaporar, né? Você vai ser o esforço vai ser a panela muito quente de vapor aí. Então, essa foi a parte
2, né, que é a gente fazendo métodos de abandonar os estados prejudiciais já surgidos. Tudo aqui até agora foram prevenir, a prevenção, não cair nesse monte de situações que fazem mal para você, controlar as faculdades, observar tudo sem fazer um julgamento prévio, né, ou o julgamento posterior, que também é prejudicial, dos segundos posteriores a entender o objeto. No 2, você está tentando expulsar, né, aquilo que você já viu, que já está dentro de você como prejudicial. Você vai tentar se enquadrar em algum desses cinco obstáculos aqui, né? E você utiliza um dos 5 métodos, ou 5 se quiser, né, para tentar se livrar desses pensamentos. As duas últimas fases vão ser de você tentar fazer surgir, e a fase final vai ser de manter. A gente vai tomar um tempinho aqui no fazer surgir estados benéficos que ainda não tenham surgido. O esforço correto também impõe a tarefa de cultivar estados mentais saudáveis. Não adianta você ficar só anulando aqueles que não são saudáveis. Você vai tentar trazer à tona estados benéficos que ainda não surgidos também, e isso também é conhecido como empenho em desenvolver. Você vai tentar desenvolver dentro de você, utilizando os 7 fatores da iluminação. Eles são responsáveis tanto por levarem à iluminação, quanto por constituí-la. Então, todos esses fatores aqui são constituição da iluminação em si, se você conseguir atingir ela com esse treinamento, né? Nos estágios preliminares do caminho, eles preparam a jornada para a grande realização. E no final, eles permanecem como seus componentes. Então, é uma preparação e também um componente, né? A experiência da iluminação, a compreensão completa e perfeita, é simplesmente o trabalho conjunto desses 7 componentes para romper todos os grilhões e trazer uma libertação final do pesar, do sofrimento, né? Então, vamos entender agora os fatores, dos 7 fatores para chegar à iluminação, ou seja, o esforço que você vai ter que empreender em 7 etapas para chegar à iluminação. Fator 1, a vigilância e atenção plena. É a mesma coisa, vigilância correta, atenção plena correta, é o próximo assunto do próximo encontro, quarta-feira que vem. Vai ser detalhado lá, mas aqui a função dela é limpa o caminho para o insight, sobre a natureza das coisas, trazendo à luz os fenômenos no agora. Você vai viver no agora. Despido de quaisquer comentários subjetivos, interpretações ou projeções. Quando ela tiver colocado em foco os fenômenos em si, entra em cena o fator 2, a investigação. Então, uma pausazinha assim. Fator 1, atenção plena. Vamos detalhar muito no próximo capítulo. Vai ter todos os fatores possíveis para você se concentrar muito no agora, né? Muito importante o próximo encontro para conseguir atingir essa etapa aqui de esforço correto, atenção plena correta e concentração correta são os pontos principais de todas essas apresentações. O fator 2 é a investigação, em busca em busca de suas características, condições e consequências, enquanto que a vigilância é receptiva, a investigação é um fator ativo, o qual inabalavelmente sonda, analisa, investiga detalhadamente os fenômenos, a fim de revelar suas estruturas fundamentais. O trabalho de investigação vai requerer energia. Mas lembrando que investigação é você ir a fundo, não é só você ficar vigilante, vendo como vem algum invasor na sua mente, para você tentar viver no agora e não criar um monte de interpretação que causa a nebulosidade da sua mente. A investigação vai ser você penetrar no assunto que você precisa analisar, investigar detalhadamente os fenômenos, para você entender ele, não mais ficar refém dele, né? Fator 3, a energia que vai ser requerida para você fazer o trabalho de investigação. Ele coloca que ela é determinada em 3 estágios. A energia do estágio 1 é a energia iniciante, se desfaz da letargia, ou seja, você está parado, você precisa de uma energia explosiva iniciante para trazer à tona o entusiasmo inicial. Pega impulso e entra no estágio 2, né? Ou seja, quando você conseguiu sair do lugar, você vai para o estágio de perseverança, no qual impulsiona a prática sem enfraquecê-la, manter a prática constante. E o pico alcança no estágio 3, a invencibilidade, onde ela leva a contemplação adiante, tornando os obstáculos incapazes de detê-lo, ou seja, você atingiu um pico de energia, você conseguiu empreender o máximo, de forma que os obstáculos não conseguem deter a sua investigação, a sua iluminação, a sua forma de concentração e trazer a energia para a prática, né? E à medida que a energia aumenta, é acelerado o fator 4, o arrebatamento. No arrebatamento, eles descrevem que existe um interesse prazeroso pelo objeto, atingindo altos níveis
de júbilo, né? Uma alegria extremamente alta. Ondas de prazer percorrem o corpo, a mente brilha de alegria, fervor e confiança se intensificam. No entanto, embora bastante encorajadoras, né, ter esse deslumbre todo, tais experiências ainda apresentam uma falha, a excitação que elas criam, que beira a inquietude. Inquietude é um fator da mente inquieta, preocupada, lá no fator anterior dos 5 obstáculos, né? Entretanto, com a continuidade da prática, o júbilo cesse, ou seja, essa explosão extremamente brilhante de ficar com a alegria percorrendo pelo seu corpo inteiro por conta de todo esse entendimento que você está conseguindo, essa concentração, o júbilo cesse e um tom de quietude se estabelece, sinalizando o surgimento do fator 5, que é a tranquilidade. Então, você empreendeu tanta energia, como conseguiu a excitação de conseguir perceber a coisa, perceber o objeto em altos níveis de alegria, né? Você consegue depois continuar a prática, né? É muita persistência e esforço para conseguir diminuir essa excitação exagerada para atingir a tranquilidade. O júbilo permanece, permanece presente, mas agora ele está sob controle e o trabalho da contemplação ele prossegue com confiante serenidade. A tranquilidade faz amadurecer então a concentração, né? Você conseguiu um equilíbrio entre a excitação e conseguiu a tranquilidade. A concentração é um fator 6 e também é o próximo capítulo depois da atenção plena correta, né? Concentração correta, que é a unificação da mente. A seguir com o aprofundamento da concentração, o último fator da iluminação inicia sua predominância. O fator 7, que é o último dos 7 fatores da iluminação, é a equanimidade, que é um equilíbrio e estabilidade internos, livres de efeitos dos 2 defeitos da excitação, do arrebatamento e da inércia. Quando a inércia prevalece, a energia deve ser estimulada. Quando a excitação prevalece, é necessário exercer a restrição. Entretanto, quando ambos os defeitos tiverem sido subjugados, a prática poderá desenvolver de maneira uniforme, sem que tenhamos que nos preocupar. A mente da equanimidade, então, pode ser comparada a um cocheiro de uma carruagem, aquele que guia o cavalo, né, da carruagem. Quando os cavalos estão se movendo em um ritmo constante, ele não precisa acelerá-los nem segurá-los. Ele pode sentar-se confortavelmente e observar a paisagem. Então, a analogia que ele faz para você entender como que é o estado de mente de equanimidade, né? Ela tem a mesma qualidade de observação não participativa, quando os outros fatores estão em equilíbrio. A mente permanece serena, observando os desenrolar dos fenômenos. Você vai poder assistir mais as coisas que passam à sua volta e assistir com concentração e entendimento. Você assiste até as causas e efeitos das vidas que estão em volta, né? Você vai ver como que o sofrimento que o outro está criando está sendo subjugando a ele mesmo, as outras pessoas, né? A ele e as outras pessoas. E para finalizar esse assunto, o quarto, né, um slide bem pequeno, que é manter e aperfeiçoar os estados benéficos surgidos. Nesse estado aqui, você vai tentar manter os fatores saudáveis que já surgiram e trazê-los à maturidade. É um empenho em manter, manutenção. O esforço para manter firmemente na mente um objeto favorável de concentração que tenha surgido. O trabalho de conservar o objeto faz com que os 7 fatores da iluminação ganhem estabilidade e gradualmente aumentem sua força, até que desabrochem na realização libertadora. Isso marca o ápice do esforço correto, o objetivo no qual incontáveis atos individuais de esforço finalmente alcançam a plenitude. Você vai ver que, então, assim, essa parte é bem curta, né? Mas ela se encontra no ápice de tudo que você já fez, né? Se você já conseguiu prevenir de estados que surgem maléficos, né? No fator 1. Você conseguiu abandonar o que já surgiu, porque vão surgir vários e você conseguiu abandonar através de o uso de um ou mais, até 5 métodos, ou que você conseguir criar que consiga ser análogo a isso. E depois você ainda conseguiu o terceiro fator, que é trazer à tona, fazer surgir os estados benéficos, com todo esse treinamento que ele descreveu como foi para atingir a iluminação, né? Você praticar os 7 fatores, e aí o próximo capítulo a gente vai detalhar o fator 1 aqui desses 7 fatores da iluminação, vai ser bem esmiuçado na vigilância correta, e a gente vai ter bem esmiuçado também a concentração correta, e ainda no último encontro vai ter todo um entendimento mais detalhado de como
você atinge a sabedoria em termos de penetração do entendimento das verdades.